Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos, envolvidos aqui nesse movimento do bem, nesse movimento da doutrina espírita, aqui pela Rede Amigo Espírita, semanalmente, onde nos envolvemos com o nosso chamado Evangelho na Rede. É uma satisfação estar aqui por mais uma semana, ter recebido a permissão divina de novamente aqui estarmos. Você aí na sua casa, hoje nesse feriadinho gostoso, dia 12 de outubro, dia que a gente, o Brasil homenageia a mãe do nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, ou Nossa Senhora Aparecida, tem vários nomes, né? Maria Aparecida, a gente chama de Maria, mãe de Jesus, nossa espírito de alta esfera, de alto grau, alto gabarito, para ter sido incumbida de receber aí a vinda do Mestre aqui nesse mundo. Você imagina só a envergadura de um espírito desse. E também Dia das Crianças, né? De comemora aí um pouquinho da criança que tem em cada um de nós. Então eu congratulo você aí que mesmo no alto dos seus 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade, você continua sendo criança, assim como eu também me considero. Bom, eu sou criança mesmo, nem cabelo nasceu ainda, gente. Eu sou praticamente um bebezinho ainda. Mas brincadeiras à parte, é uma alegria estar aqui nessa terça-feira, 12 de outubro de 2021, nesse momento aqui, 8 horas e 6 minutos. Um beijo para cada um de vocês. Vamos juntos nessa manhã maravilhosa, que promete muito, hein? O Evangelho hoje, número 40, os tormentos voluntários. Vamos falar sobre isso já já, mas antes, o bom dia da Estela para nós. Você está comemorando o Dia das Crianças também? Você se considera criança, não? Eu Como é que é? acabei de ir ali na É? minha mãe e falar: Mãe, feliz Dia das Crianças. Eu gostaria muito de ser mais criança, gostaria muito. Nós entramos na fase adulta, mergulhamos de cabeça, não é não? Muito bom dia a todos. Que Jesus, esse clima de comemoração em nome que envolve Maria e crianças, eu acho que não tem mais duas coisas mais pertinentes para trazer alegria do que Pois uma é. mãe e as crianças. Eu queria até saber a história dessa coincidência aí do mundo, hein? É, por que será, né? E o Sander contando aqui para nós surgiu uma curiosidade. Será quantos países do mundo tem um dia específico para lembrar assim da mãe de Jesus? Interessante, né? Porque o Brasil ele é privilegiado de poder lembrar. E a doutrina ela é privilegiada e seus adeptos por poder ter obras tão ricas em torno de Maria. Então, e quantas Marias tem no mundo, no Brasil, não é, Alexandre? Pois é. Brasil, a gente sabe que no México também tem esses países, Maria de Guadalupe, né, no México. tem bastante, mas Né? aqui no Brasil, o que eu conheço de Maria, então é muito bom a gente ter essas homenagens para a mulher que realmente fez a história e juntamente com o nosso mestre, só ela poderia receber daquela maneira que que ela recebeu ele. E que todos possam ter um dia maravilhoso, começando agora com o Evangelho. O Sandra vai dar um bom dia esticado aí a todos, um bom feriado e bora estudar. Pois é. Então fica o nosso registro do nosso carinho pela mãe do Mestre Jesus e que não deixa de ser um pouquinho mãe de cada um de nós também, né? Quantos de nós daí já em momentos de dificuldade não fizemos uma rogativa a ela para nos socorrer, né, nas nossas necessidades aí, né? Nossa, muito. Então fica o registro aí dessa que é responsável, inclusive por citações da dona Ivone do Amaral Pereira, né? Como sendo o espírito responsável em cuidar dos nossos irmãos que, não conseguindo suportar as dificuldades da vida, cometem suicídio. Então, As legionárias de Maria, elas pois são é. citadas em muitas obras. Então, fica o nosso registro aqui do nosso carinho a esse espírito de grande esfera, de grande envergadura e que, sem dúvida nenhuma, trabalha pelo progresso de todos nós aqui incessantemente. O maior poder dela, sabe qual que é? Capacidade de amar. Pois Pensa é, que lindo, hein? pois é. Gente, vamos para a nossa oração? Para a gente dar início aqui ao nosso estudo de hoje, que a nossa hora vai passando aqui, o relógio não perdoa não, gente. Vamos lá. Se você puder ficar aí de alguma maneira mais confortável nesse momento. Senhor Jesus, com sua permissão estamos aqui para estudar o vosso Evangelho,
palavras de luz que conduzam a nossa vida ao perdão, a menos irritação, menos inveja, ciúme. Tantas vicissitudes da alma, Senhor, que sabemos o quanto nós mesmos, atormentados, escolhemos esses caminhos. Nos ajude então, Senhor, a colocar mais luz nessa treva que existe dentro de nós, para podermos caminhar sendo exemplos de vosso Evangelho na terra, que possamos tocar o coração das pessoas com as nossas ações, com a nossa conduta. Amado Mestre Jesus, abençoado cada pessoa dessa corrente, que ela possa se fazer mais esclarecida e assim mais feliz para continuar caminhando nessa jornada. Uma jornada que sabemos não ser fácil, mas hoje já caminhamos de maneira tão mais leve do que antes. Abençoado seja cada família aqui. Famílias que vivem tormentos, pois às vezes um só integrante busca a luz e o restante ainda está dormindo entorpecido, Senhor, na matéria. Que essa única pessoa possa assim acender a chama sagrada do amor dentro do lar. Não com palavras, mas com exemplos. Abençoados sejam as pessoas que passam pelo nosso coração, que vemos e sentimos longe, e algumas até desencarnadas, mas sentimos tão perto por amarmos elas. Abençoados sejam todos eles, Senhor. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão dentro de sua própria mente vivendo um verdadeiro tormento, que possam ser abençoados por sua luz, e que nós aqui dessa corrente possamos fazer a diferença no mundo, levando uma luz mais presente na vida de quem ainda não enxerga o seu código de conduta moral de evangelho. Muito obrigado, Mestre. Obrigado aos instrutores amigos aqui presente na casa de cada pessoa que quer aprender, deixando nosso coração e nossa mente mais flexível. Abençoado todos dessa corrente, encarnados e desencarnados, que possamos ter um dia maravilhoso, emanando luz e dissipando as trevas. Que assim seja. Gente, eu peguei um livro aqui que eu ganhei da Lisa, Lisandra Donda. Sabia, amor, que a gente ganhou esse livro da Lisa? Não. Ela falou, você tem confia e serve? Eu falei, não, eu tenho confia e segue. Ah, não, eu lembrei desse detalhe, eu lembrei sim. Confia e segue, aí ela mandou. E eu já tirei tantas lições daqui. A de hoje é de Emmanuel. Então, Confia e Serve, do livro de Chico Xavier, por espíritos diversos. Nós trazemos a mensagem contida na página 24, que se chama... Bom, não tem tema. É só a frase, então eu vou ler, gente. Só a obra cristã nos pode interessar. No amplo movimento de educação das almas e o Evangelho de Jesus, não preconiza que os ricos do mundo se façam pobres, e sim que todos os homens se façam ricos, ricos de conhecimento, porque somente nas aquisições de ordem moral descansa a verdadeira fortuna. Bonito, senhor Nevesky. Muito bom, como sempre, né? Só falar um negócio para vocês bacana, a gente sempre gosta de dar notícia boa. Eu acabei de ler no nosso Diário da Região, um jornal aqui que mais circula aqui na nossa cidade, falando de uma pesquisa que comprova, né, pesquisa científica, obviamente, que quem toma vacina diminui em 29 vezes a chance de desencarnar por Covid. Então, o índice de mortalidade entre quem tomou a vacina, as 2 doses no caso, é de 0,01%, enquanto que o índice de mortalidade em quem não tomou a vacina é de 2,889, uma coisa assim. Então, quase 3% de chance tem aquele que pega Covid e não tomou a vacina, tem 3% de chance de falecer, de desencarnar. Enquanto aquele que tomou a vacina, 0,01, ou seja, 29 vezes mais chance de sobreviver você tem quem tomou vacina. Então, por favor, você que está aí me assistindo, se você por algum motivo ainda não tomou vacina, não faça isso com você mesmo. Eu tenho tido relato de amigos médicos aqui que trabalham aqui na nossa cidade,
que as pessoas que estão desencarnando por Covid ainda são aqueles que insistiram em não tomar vacina. Então, por favor, se você não tomou, por favor, por amor a você e a sua família que te ama, não faça isso. Não creia em teorias conspiratórias aí, criadas por pessoas aí que estão, vamos dizer assim, desconectadas do bem, porque Deus não permitiria que uma população mundial fosse vacinada com algo que fosse lhe fazer mal. Aliás, mais mal do que o Covid faz, né? Então, se você ainda não se vacinou, por favor, vá a um posto de vacinação da sua cidade. Já todo mundo aí acima de 12 anos de idade já tem permissão, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para ser vacinado. Então, faça isso, faça esse bem para você. Não perca a chance de fazer isso. Se por algum motivo qualquer você ainda, eu não quis tomar, eu estou em dúvida, essa dúvida deve ser abolida da sua mente. Eu sou testemunha viva de que a vacina funciona. Porque eu estava com uma dose só cuidando da Estela, ficou em um estado muito grave. E talvez se eu não tivesse tomado a primeira dose, pelo menos eu teria ficado numa situação muito complicada também. Aí meu amigo Renato, que aqui, ó. O Renato acabou de escrever, inclusive o Renato tomou as 2 doses e ficou num estado bem leve, assim, de sintomatologia, né? Olha lá, mesmo porque os sintomas são extremamente menores quem toma vacina. Então, vacinem-se, por favor. Bom, deixar de lado um pouquinho a vacina aqui, desejando que todos possam se vacinar para a gente dar início a hoje ao nosso estudo aqui. Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 23, Os Tormentos Voluntários, ditado pelo espírito de Fénelon em Lyon, no ano de 1860. Vamos lá? O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade, sem mescla, não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar, nos insensatos como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois, se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas e acalma em meio das tormentas da vida
não será uma felicidade? Isso quem vai dizer para nós é a Estela Nish. Oh. Vamos lá? Vamos lá, e um beijo para nossa amiga Antônia Maria, que está com a Rose Bianco hoje assistindo ao vivo. Ô, dona Antônia, vivo. dona Antônia, um beijo especial para a senhora, dona Antônia. Que bom ter a senhora ao vivo aqui. Bom, essa lição, por mais clara que seja para nós, de que temos que buscar as alegrias, primeiro, na posse do necessário, isso daí a gente já encontra no Livro dos Espíritos, a posse do necessário. Poxa, Estela, então eu nasci em uma família que eu tinha sempre, nunca passei fome, eu mesmo nunca passei fome, você já passou? Não. Passei vontades, fomes eu nunca passei. Não, nunca passei, não. E aí, então tá bom, não vou mais lutar pelo dinheiro, né? Não é isso que o Evangelho está trazendo, é uma mescla, como disse no início. Você tem também prazer, de vez em olha, esse relógio aqui, eu falei para você, André, esses dias, acho que eu comprei faz um ano. Comprei no dia que eu acho que eu peguei Covid. É, bem naquela semaninha lá, né? Nós escapamos aí pro shopping. Então, eu fiquei feliz de comprar, sabe, esse relógio meu aqui. Fazia um tempo que eu estava ensaiando de comprar um relógio legal, eu gosto. Mas essa alegria dura quanto dentro de mim? Não dura, mas causa um pouquinho da alegria. Mas o duro é o viver comprando coisas, achando que isso é uma alegria duradoura. Não é, eu sei que isso aqui é perecível. Eu vou desencarnar, ou seja, você põe esse relógio dentro do caixão. Que eu quero chegar lá no mundo espiritual sabendo as horas, tá? Pra não perder a hora lá, pra chegar no bonde lá no... Isso, desse jeito. Bonde do nosso lar. É, o bonde do nosso lar chega lá de relógio. E aí, por mais que a gente dá risada dessas histórias, já caixão não tem gaveta, isso, aquilo, não é muito claro para nós. Porque nos perturbamos com o que a gente não consegue na matéria, nos perturbamos pelo nosso físico. Quer um exemplo disso? Certa vez chamamos uma amiga para ir para a praia, e ela falou, relatando no meio de uma conversa, assim, né? Uma roda de conversa. Ah, então vamos marcar, poxa, porque faz 4 anos que não vai, meu filhinho não conhece a praia ainda, aí a gente, então vamos marcar, vamos fazer um bem bolado. Ela falou assim, mas não vou mesmo. E o marido dela falou, não, mas mês que vem eu tenho férias, e a gente estava no meio de um processo de marcar um passeio, ela falou, mas não vou, gorda do jeito que eu tô, mas eu não vou para a praia nunca. Eu pensei, gente... Então não posso ir na praia mais também? Tô perdido. Já que ela tinha medo de confundir com a baleia, né? Pode ser. Eu tenho esse medo de vez em quando. Você vai deixar de passear com a sua família, de carregar as baterias no mar, porque nós sabemos disso, nós lemos no livro Entre a Terra e o Céu, o quanto é importante a visitinha ali no mar. Eu nunca mais, depois desse livro, entrei no mar sem entender o que era, porque a gente vai lá se divertir. Muitas pessoas falam assim, o que eu não bebo aqui na minha cidade, eu vou lá e bebo na areia. Tudo bem, cada um vai de um jeito, mas depois que eu li esse livro, eu fui lá carregar as minhas baterias depois disso. Então, o conhecimento nos liberta, né, para uma felicidade melhor. E aí a pessoa não vai porque, não, como que eu vou pôr um biquíni, como que eu vou pôr um maiô, como porque eu tô gordo. Então, você está trocando alegrias celestes, que é ver o sorriso do seu filho com 4 aninhos, talvez, pode ser que isso daí vai ser frustrante, porque o seu filho vai ter repulsa de areia, tem criança que é assim. Eu não gosto de areia, mas isso daí é a minoria da minoria, o restante vai ali, se joga, brinca, castelo, todo mundo vira criança um pouquinho no mar. Porque você tá gordo, poxa, você tá trocando uma alegria perecível, porque o teu corpo, eu vou contar para vocês, gente, mas olha, não fique assustado, o seu corpo vai apodrecer. Vai nada. Não é verdade? Não, vai ficar para sempre. E agora aquela alegria vai por muito tempo gravada no seu espírito, vai para sempre, na verdade. Ali, fazer uma jura de amor com o pé na areia ali, você não tem preço, né? Para onde vai isso? É eterno. Os momentos que a gente vive de alegria. E comendo o que? Ela não sei. Sabe? É tudo com mais simplicidade. Com mais leveza. Mas isso, aquilo, como é que eu vou
comer aquilo lá. Será que o homem lavou aquele coco lá, Luciana, que vai furar o coco? É claro que a gente tem que ter higiene, mas a gente tem que viver o momento também com mais leveza, sem muita frescura. Certa vez, outra pessoa falou para mim que ia casar e estava há um tempo já namorando, e estava complicado, ela morando na casa do pai, era um rapaz, morava na casa dos pais também, e estava tudo muito difícil. Eu falava assim, por que vocês não casam logo? Ah, não, sabe por quê? Começou a me mostrar as contas da cerimônia. A gente ainda não tem isso, a gente ainda não tem aquilo. E o que os parentes que estão vindo da outra cidade vai pensar disso, vai pensar daquilo? Gente, como que complica a vida? Pega a tua roupinha da gaveta, o outro pega a roupinha da gaveta dele, vai no cartório, vai na igreja, sei lá o que, e casa. Você fica colocando impedimento para sua felicidade, porque não, Estela, não posso, é porque a minha prima, ela fez um casamento lá inesquecível. O meu não pode ser assim, não. Por que não? Porque entra a matéria, não entra o seu amor. Seu amor é menor do que a matéria. Sabe onde você pode casar? Você que está aí pensando se vai casar, você ama essa pessoa, ama. Essa pessoa te ama, ama. Casa no quintal. Casa debaixo do pé de manga. Pede autorização para seus pais, para os pais da pessoa, para Deus, já era. Pode casar. Assim, não autoriza você a casar. Não deixe de casar porque você não tem dinheiro necessário para comprar o vestido tal. Não, a vida é curta. E quando a gente fala vida é curta, parece uma coisa tão boba, né? Todo mundo fala vida curta, que jargão, vai usar uma hora dessa, não é? Sim, a vida é curta. Você lembra o que você fazia 10 anos atrás? Foi assim, ó. Às vezes o Facebook marca você hoje de 6 anos atrás, você fala, já fazem 6 anos, pois é. Assim, Passa ó. muito rápido. Para você, há 6 anos atrás, tá ali, não vou ali, não vou fazer isso, aquilo, por causa desse impedimento. Quem aí tem pet em casa? Quem tem pet sabe o amor que desprende de você. O mecanismo de você ter um cachorro e um gato, que Deus mandou para nós de presente na Terra, e ao mesmo tempo o Livro dos Espíritos traz para nós que eles estão aqui para aprender, né? A ser civilizado e como caminhar melhor. Aí você pensa assim, não, mas um cachorro estraga o meu sofá, e aí vai ter pelo aqui, pelo ali. O seu sofá, ele vai estragar normalmente, porque ele é matéria. Mas tem uma maquininha dentro de nós que se chama a maquininha do amor. Vamos colocar aí que você tem uma máquina. O coração já sabe que é assim. E dentro dessa máquina existem muitas formas de amar, muitas formas. Dentro dessa máquina tem uma que você só ama de vez em quando. Sabe o quê? Se chama ternura. E você não consegue ter ternura, às vezes, com o seu marido, com a sua esposa, com o chefe, com o colega de trabalho. Ternura é algo que faz até a sua voz mudar. Oh, que bonitinho, que coisa fofa. Você fala assim com seu chefe, seu marido, com sua esposa? Não fala. Você fala com um cachorro. Você fala com um gato, você fala com um bebê. Aí dá 4 anos, a criança já olha para você e fala, não quero vestir essa roupa. A ternura já foi embora, porque aí combateu a sua opinião. Então a gente perde a ternura muito fácil. E existem pessoas que passam a vida sem ter ternura. Ah, não, Estela, não vou ter. Tem pessoas que têm ternura com planta, isso é muito bom. Eu tenho ternura com as plantinhas. As minhas plantinhas. E é tão engraçado que eu vejo as minhas filhas falando como se elas fossem filhotes. Isso daí é bom, no Livro dos Espíritos está falando que a planta, ela veio aqui para ser planta. Mas nós já fizemos aquela experiênciazinha com feijãozinho. Quem que nunca fez aí? Você vai em um feijãozinho, você fala, põe a mãozinha e fala um monte de palavra de amor, ele... E no outro? Não, no outro você não fala nada, ou você fala palavra feia, o que acontece com ele? Ele embolora. Mas disso tudo, a questão não é o feijão, a questão é que desprende de você. Porque quando sai de nós amor, gerou amor em nós. Não é de boca para fora, isso não existe. O que tem? A pessoa falou da boca para fora. Não, é porque ela tem dentro o que ela falou. Senão ela não falaria. Ninguém fala nada da boca para fora, a pessoa tem dentro aquilo. E se da boca para fora, então, você tratou alguém com aquela ternura, com aquele jeitinho?
Ah, não, Esther, mas eu não vou ter planta, porque, olha, ali eu não tenho tempo, não dá para aguardar. Então tá, você só tá. Eu não tem problema, a doutrina espírita não tem limitação, ela só nos mostra as consequências. E a consequência de você não ter um pet, você não cuidar de uma árvore, você não ter plantinha, é que você não acionou o mecanismo da ternura. E quando a gente chega no final da vida, no final não, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas vão todo mundo virar tataravô. Bom, não sei que o pessoal tá tendo filho tarde pra caramba, né? Mas as medicações hoje, como a gente está vivendo, está fazendo as pessoas estenderem mais a sua vida. Isso é muito bom, porque aí chega lá numa idade que você não sentiu ternura, em momento algum você sente pelo neto. Aí dá um medo de morrer danado, porque aquilo é gostoso, aquele negócio que você está sentindo. Chama-se ternura. É um departamento de seu coração que às vezes você não tinha acionado. Então é tão bom quando você aciona que, não quer morrer não. Eu quero ver esse netinho aí, cada vez que ele entra, parece que é um sol que entra na minha casa. E é isso mesmo, porque você aciona, não é o neto que te causa. É isso daqui, é o gostoso que você sente. O neto é só um artifício que Deus usou de colocar o ser humano pequenininho, o ser humaninho, né? Coloca o ser humaninho, que se já chegasse um neto ser humanão, a gente não ia ter a ternura. Acione a ternura no seu coração. Não deixa de ter isso por causa do sofá, de ter isso por causa do carro, de ter aquilo por causa da parede. Isso tudo vai virar ruína. Emmanuel disse uma frase certa vez, que eu li certa vez, que ficou marcado para mim, Luciana. Não sei se para vocês é. Tudo que você vê e que você consegue tocar aqui na matéria é perecível. Não, mas eu vou ver o Oceander. Não, eu amo o espírito dele. Eu amo quem habita dentro dessa carne. Porque se ele deixar de ser bonitão assim, ó, encher de ruga, crescer cabelo, aí porque eu não gosto do Oceander de cabelo, já vi foto, eu não gosto assim. Aí eu não vou amar mais, eu amo a essência dele. Então a gente começa a ficar infeliz quando nós damos valor na matéria. E aí existe um buraco dentro de nós que não é preenchido com nada que você compra. Não, nós não conseguimos preencher. E aprendendo a viver, eu tenho hoje 42 anos, e é interessante que eu não gostava de ganhar flor, não. Eu pensava assim, você ganha flor, dá 3, 4 dias, desde 3, 4 dias ela tá murcha. Eu gostava de ganhar mais, assim, uma coisa que ficasse, algo da matéria que permanecesse ali. Eu não entendia as coisas da vida. Eu não entendia a intenção da pessoa me dar flor. Eu não entendia a beleza de estar ganhando ali um ser vivo. Eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Da mesma maneira que a gente estuda, e amanhã eu vou entender um pouquinho mais. E um pouquinho mais. E esse entendimento leva você para onde? Vai nascer uma asa aqui, eu vou bater asa? Não. Leva você a caminhar mais leve. E essa leveza, sabe o que dá essa leveza? É a palavra que todo mundo busca, é felicidade. É uma felicidade com mescla, como disse aqui no próprio Evangelho. O que é essa mescla? Essa mescla é que dos 365 dias do seu ano, às vezes, vai ter um de 5 a 10 dias que não vai ser muito legal. Pega uma dengue pra você ver se você fica feliz. Você não dá, né? Eita, pernilongo, pernilongo, se eu te pego, eu te arranco os pés desse pernilongo que me picou e me deu dengue. Não dá, mas é aquele momento da mescla. Vai passar. Eu não sei a vida de vocês. Mas se fosse só tormenta, a gente não ia aguentar. E se fosse só felicidade, a gente não ia crescer. Porque pega aquele dia de sufoco que você passou, ano passado, ano retrasado, 10 anos atrás. Aquele dia você se tornou um ser humano melhor. Aquele dia você cresceu em espírito. E é isso que Deus quer de nós. Que você cresça em espírito. E para a gente crescer em espírito, tem que dar valor no que habita aqui dentro. Quem mora nessa casa? É a Estela? É o espírito. Então o espírito tem mais valor, porque ele é o único aqui eterno. A minha casa não é eterna. Os vínculos são eternos, mas não é um vínculo de Oceander, meu marido, é um vínculo de Oceander, meu irmão. No momento que eu vejo o eterno dentro da minha vida, fica mais fácil eu saber o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo aqui. Se eu olho para o Oceander, meu marido, esse título de marido não é eterno. Tá lascado, hein, Oceander?
pessoa daqui até a eternidade. Não dá nem para pensar. Você vai ser meu marido? Pois é. Tá lascado, gente. Então eu olho para ele como que meu irmão, esse título é eterno. Se você olha para o seu filho, aquele mesmo, que quando ele nasce pititico, você dá o que ele tem que comer, você alimenta, você compra o shampoo que ele tem que usar, é tudo, é você que escolhe. E nós amamos estar no poder. Você se sente um Deus, mais ou menos, até os 3 anos de idade. Quando vem uma febre, alguma coisa aí, de fora, nós falamos assim, meu Deus, saiu fora do controle. Aí você vê aquela mãe, aquele pai desesperado e ficamos mesmo. Tem mãe que o filho está com 40, 50 anos e ela não entendeu que não é mais ela que está no comando. Porque esse título de mãe, de pai, gerou um título de juiz, de Deus, de gerente, sei lá do que você não entendeu que aquele que nasceu de você é só o seu irmão na jornada, na caminhada. E aí você não deixa a situação leve. Quando você não deixa a situação leve, é igual o sabonete. Gente, vamos falar sério. Vou pegar uma pomadinha aqui do unguento da paz. Sabonete. Se você aperta demais, o que ele faz? E se você aperta pouco? Ele cai. Então a gente tem que saber segurar as coisas daqui da vida, pensando, é um espírito. Esse aqui que caminha do meu lado é um espírito. Como que ele gosta que eu pego ele? Apertando? Ou deixando assim, ó, não, sou indiferente com tudo na sua vida. Não, é simplesmente de maneira leve. E assim a gente tem que caminhar aqui de maneira leve. E para caminhar leve, realmente, nós temos que enxergar o que é perecível e o que não é. E a minha mensagem é essa. Eu quero escutar o que o Oceano tem para dizer para nós. Vamos lá, então. Bom, tormentos voluntários, o próprio título já diz, né? São voluntários, a gente escolhe. O bom da nossa doutrina é que ela nos orienta de uma maneira muito prática. Então, nós acabamos aprendendo o que realmente vale a pena nós darmos aí uma atenção especial. E como adverte bem o espírito de Fenelon, que de maneira geral a humanidade vem dando muita atenção de um exclusivismo à felicidade de tudo que é perecível, tudo que vai se estragar, que vai desaparecer. E algumas pessoas fazem o seguinte questionamento para nós: poxa, mas então eu vim aqui na Terra só para buscar a coisa do espírito, eu não posso aí gostar de ter o meu carro, minha casa, meu colchão, meu sofá gostoso, enfim, eu não posso gostar do meu cachorro, do meu gato, das pessoas, que nem você falou agora aí. Fala, pode e deve amar muito mais sabendo que tudo que a gente pode tocar, como a Estela bem lembrou, frase acho que é do Haroldo essa, né? É do Emmanuel. Do Emmanuel? Tudo que nós podemos tocar um dia vai embora. Ontem nós assistimos o filme, nós reassistimos, né, o filme, como é que é a maravilhosa história de Benjamin Button. Fantástica história, é. Vocês já devem ter assistido aquele filme do Brad Pitt, que ele nasce velhinho, bem velho mesmo, assim, caindo aos pedaços. Ele nasce aquele velhinho de 200 anos, assim. É muito bom. E ele vai crescendo e vai desenvelhecendo. Você vê que nossa caixinha de som precisa de carga aqui. Então ele vai ficando novo, ele vai rejuvenescendo. Interessante isso, né? E ao longo do tempo, ele vai perdendo as pessoas que ele ama, porque as pessoas que estavam velhas vão ficando mais velhas e vão morrendo. E ele que era muito velho foi ficando novo. Então, quem assistiu esse filme deve lembrar aí, é muito bacana. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Se eu não me engano, o filme é de 2006, uma coisa assim, 2007. É um filme já, tem uns anos, tem uns 15 anos aí. Então, ao longo da vida, esse filme mesmo me fez refletir muito. Eu tinha assistido ele quando lançou, agora assisti de novo, a gente vê com outra visão, né? 15 anos depois, a experiência da gente é outra. Mas assim, chega no final da nossa existência, a única coisa que nós vamos nos importar de verdade são com as pessoas, com as essências das pessoas. E não mais necessariamente com essas questões mundanas, materiais, imediatistas. Eu me lembro muito de uma pesquisa feita por uma senhora americana que cuidava de pessoas que estavam em tratamento paliativo, sabe? Aquelas doenças incuráveis.
Então a pessoa fica no tratamento paliativo assim, só esperando para morrer mesmo. E ela teve a curiosidade de ao longo dos anos fazer uma entrevista com essas pessoas, perguntando a elas quais são quais são as coisas que elas gostariam de ter feito, 5 arrependimentos, né? 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Nenhuma delas se arrependeu de não ter guardado mais É dinheiro, verdade. de não ter trocado de carro, de não ter feito aquela viagem e tal, um Uma transatlântico, feito uma plástica para deixar tirar o pé de galinha, dar uma esticada assim. Nenhuma delas relatou isso. Todos parece que combinaram entre si. As pessoas se arrependem de não terem ficado mais com a família, se arrependem de terem trabalhado tanto e não ter tido tempo para fazer as coisas que realmente vale a pena. Se arrependem de não terem dado voz às próprias vontades, de terem se retraído muito, enfim, são sempre questões do coração. Vai chegar um momento em que nós vamos passar aí um crivo pela nossa vida. Nós vamos olhar para trás e vai passar tudo numa fração de segundos, tudo que a gente viveu ou que a gente deixou de viver. E pode ter certeza que você que está me assistindo aí, por mais materialista que você seja, mais amante das questões perecíveis que você seja, quando chegar o momento você vai saber, o momento de desligamento de tudo isso aqui. Porque nós viemos a esse mundo sozinhos, nós retornaremos à vida maior sozinhos, e o que vai mesmo valer a pena é tudo que fica aí imperecível no nosso coração. O Evangelho nos adverte. A maioria dos tormentos desse mundo são questões puramente banais, de má interpretação da vida. Outro dia eu vi uma frase, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu vou comentar de novo se eu comentei. Diz assim: se você tem um problema que pode ser resolvido com dinheiro, então você não tem um problema. Uhum. Agora, se você tem questões que são mais complexas e que dinheiro nenhum no mundo pode resolver, aí sim você tem um problema. Você tem um desafio à frente. Então, a maioria de nós vive com aflições que são puramente materialistas. E essa advertência que faz o Evangelho para nós é para que nós nos voltemos às coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado, deixar de lado essa inveja, esse ciúme, como diz o texto, inveja das pessoas que têm algo que você gostaria de ter, mas você talvez, ou você, eu digo você, eu falo nós, né? Eu estou me englobando aqui junto, não estou falando para vocês aí não, como se nós estivéssemos num altar aqui não, sabe, num pedestal não. Você que eu digo, eu estou falando para mim, eu estou olhando para mim aqui na tela, nós todos, deixar de lado esse ciúme bobo. Tem muita gente que tem coisas materiais que nós não temos e que nós não fazemos ideia o tanto que a pessoa vai precisar dessa matéria para poder se segurar um pouquinho aqui no mundo, pelas dificuldades que elas vão passar. Tem muitas pessoas que têm aí belezas físicas invejáveis, admiráveis, portes físicos absolutamente impecáveis, mas que precisam disso para poder aguentar tanta barra que vem por aí. De vez em quando eu olho pessoas muito bonitas e eu penso assim, deve ser muito difícil manter a fidelidade num casamento sendo bonito desse jeito. Deve ser muito difícil suportar a tentação da carne, a tentação da vida de maneira geral. Deve ser muito difícil para alguém que tem dinheiro saber separar quem gosta da pessoa pelo que ela é. Tem muita gente que está interessado nela por questões puramente egoístas e materialistas, interesses materiais. Tipo assim, você é amigo desse cara aí porque ele vai me chamar para ir na fazenda dele, para chamar para dar uma volta naquele carro conversível dele, ou ele vai me arrumar um trabalho, ou ele tem muito dinheiro, ele é muito influente, eu vou ficar perto dele aqui porque isso vai me trazer alguma vantagem pessoal. Então, olha, eu não sei nem como é que é nenhuma das duas coisas, né? Nem como é ser rico, nem como é ser bonito. Mas eu imagino que deve ser muito difícil. E o Evangelho nos traz essa advertência. Não deixa de lado esse homem inveja. Isso é pura bobagem.
Você vai descobrir um dia que a melhor coisa que tem é você ter paz de espírito. E dentro da tua pequenez aí, das tuas inferioridades, você está protegido. Eu vou falar a verdade para vocês, ó. Eu gostaria muito de um dia experimentar como é que é ser assim, você ter uma abastança material, poder viajar num jatinho, poder comprar aquele carro que a gente sonha e tal. Mas do jeito que eu tô aqui tá bom demais. Eu nunca viajei de jatinho, não, nunca tive alegria de comprar um carro zero, não, mas o que eu tenho aqui, meu carro tá bom demais. As viagenzinhas que eu faço aqui, com os meus carrinhos usados, enfim, uma vez só que eu andei de avião na vida, já foi algo maravilhoso. Tem gente que viaja de avião 3 vezes por mês, né? Então, meus amigos, os tormentos voluntários são criados por nós, voluntariamente, por não entender a magnitude da vida, não entender que as coisas materiais são para ser usadas, não cultuadas. Nós deveríamos usar as coisas para produzir os efeitos de engrandecimento, de autoengrandecimento moral. E a gente faz o contrário. Nós deixamos de lado as questões morais para fazer um engrandecimento das coisas materiais. E isso gera sempre uma comparação que bem o texto disse. Feliz daquele que olha para baixo. Olha para baixo e enxerga as pessoas que estão abaixo dele com as dificuldades das mais diversas e pensa assim, poxa, minha situação aqui tá cômoda, hein? Tá muito boa, hein? Olha o pessoal que tá aqui embaixo aqui. Tô olhando aqui, tô vendo aqui, ó, tanta dificuldade aqui, logo aqui pertinho de mim, pessoa, meu vizinho aqui de parede aqui, ó. Já os indivíduos vaidosos, invejosos, ciumentos, como diz o texto aqui de Fenelon, sendo fiel ao texto. Estão sempre olhando pro alto. Ah, mas como que esse cara tá aí em cima ali, ó? Eu tô aqui, sou muito mais esforçado, mais inteligente, eu tô aqui, esse cara tá ali, como? Essa perda de tempo, de ficar se comparando, isso faz a gente se desgastar demais. Diz o texto também, o invejoso vive um tormento absurdo e que não tem fim, não acaba. Porque você está a todo momento olhando do lado, olhando a grama do vizinho, se comparando com a beleza do outro, com a tua beleza. Não, peraí, mas aquele cara ele não tem essa ruguinha que eu tenho aqui. O que eu faço aqui? Eu preciso aumentar minha pálpebra aqui. Meu cabelo caiu aqui em cima, eu preciso pôr, porque o cara ali do meu lado não tem. É pura bobagem. Esses são os tormentos voluntários. Bendita doutrina espírita, que vem tirar tanta dor do nosso coração. Dor banal, dor boba. Talvez, eu vou falar um negócio que talvez algum de vocês já tenha pensado isso. Se alguém comenta depois aqui se o que eu vou falar aqui já aconteceu com você. Teve alguém já que você tinha um certo ciúminho, uma certa invejinha, ou de alguma forma você admirava a pessoa, que é um certo ciúme, uma certa inveja, tem um pouco de admiração por trás, né? E depois você viu a pessoa passar por uma situação tão complicada que você ficou com pena da pessoa? Ou até ela desencarnou numa situação meio complicada, meio trágica, ou ficou doente com uma doença grave. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo isso. E aí hoje sabe o que eu penso? Quão tolo fui eu de ficar aí com essa bobeira, de ficar pensando isso ou aquilo das pessoas. Quão tolo sou eu por agir assim. Então, meus irmãos, hoje à noite, aqui no nosso Cefa, aqui de Rio Preto, eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó, preenchendo o vazio da vida. Vai ter um pouquinho desse capítulo de hoje aqui. Se você aqui de Rio Preto quiser estar pessoalmente, para estar junto conosco, comigo, com a Estela vai estar também, você também vai, né? Alguns amigos nossos vão também. Eu acho que vai ser uma noite gostosa. Eu, pelo menos, desejo. Vou lá produzir o melhor conteúdo que eu puder. Então, 8 da noite, vou até colocar o cartazinho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu fico no cantinho aqui, vamos ver. Aí, ó. Esse careca aí sou eu, viu, gente? Deixa eu tirar aqui o bannerzinho. Tá sério ali, né? É, eu tava muito sério. Ele tava gravando. Esse dia foi um dia que eu gravei um vídeo
Aliás, está gravando um programa de rádio esse dia, por áudio. Então, vai ter transmissão ao vivo no YouTube, no Facebook do Cefa. Você procurar aí Centro Espírita Francisco de Assis, São José do Rio Preto, você vai encontrar o vídeo 8 horas da noite hoje. E quem for aqui de Rio Preto, cidades vizinhas, quiser dar uma passeadinha aqui em Rio Preto, aproveita que está um dia maravilhosamente lindo e vem estar com a gente aqui pessoalmente, né? Você vai estar lá também, Estela? Eu vou. Então, Eu, a Daiane, Thiago, as meninas. isso. Então vem com a gente hoje, Galera toda. 8 da noite. Quer descobrir como é que preenche o vazio da vida? Você sente esse vazio da vida? Eu acho que hoje em dia, com essa busca incessante pela matéria, e o status, e a beleza, e tem que ter um Instagram impecável, você tem que mostrar que você está sempre magro, e endinheirado, e feliz, e vivendo. Tudo isso daí causa também uma certa angústia, viu? Porque essa busca aí, ela é cruel, hein? Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Obviamente que nós não temos resposta para tudo, né? Mas nós temos elementos doutrinários que a gente sempre leva à base doutrinária de Allan Kardec e especialmente o nosso querido Chico Xavier. Então nós vamos trazer aí uma compilação de alguns textos para poder nos respaldar e trazer então resposta a isso. Como preencher o vazio da vida? A vida está vazia? Nós vamos falar sobre isso hoje. E quem estiver em outras cidades pode assistir ao vivo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Desde já agradeço o carinho de todo mundo. Vamos finalizar então? Eu acho que o tema de hoje ficou bem, assim, esmiuçado aqui, nas suas particularidades de cada uma das frases aqui ditadas por Fenelon, em relação a ciúme, a inveja, a olhar mais para baixo e deixar de ficar olhando muito para cima, ficar se comparando. Nós não sabemos o que cada um passa, o que cada um tem que passar. Então, eu desejo muito que, nós desejamos, né, que esse nosso estudo de hoje tenha sido relevante, tenha sido pontual em algumas coisas e tenha despertado todos nós para deixar de lado mesquinharias cotidianas que são absolutamente irrelevantes, são descartáveis. Olha mais para você, ame mais a você, valorize mais quem está ao seu lado, valorize momentos e não coisas. Use as coisas, mas não valorize tanto elas assim, não. Valorize mais as pessoas. Certo, gente? Certo. Vamos então fazer a nossa oração aqui, porque a nossa hora já foi. Eu sempre olho no relógio que quando dá 9 horas, 1 hora de transmissão, é a hora que a gente finaliza aqui a nossa reflexão para dar tempo. E hoje ficamos em mais de 200 aparelhos ligados, Isso. muito bom. Estamos em 211 aparelhos aqui ligados, 4 pessoas no canal da USE de Rio Preto no YouTube, 5 na Rai TV Internacional, 16 no Instagram. Acho que não 85 na Rede Amigo Espírita no YouTube, nesse momento, 88 no meu perfil no Face, 28 no perfil da Rede Amigo Espírita no Facebook e 16 agora no Instagram aqui. Então, total 209 aparelhos aqui ligados. Muito bom. No mínimo 209 pessoas aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos dar um abracinho ligeiro em vocês aqui. Vamos para nossa oração? Vamos lá. Se você puder colocar sua água para ser fluidificada, eu acho que todo mundo já colocou, né? Então vamos lá, gente. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, irmão de todas as horas, te agradecemos por mais essa manhã tão abençoada que nós pudemos aqui experimentar e queremos deixar o nosso carinho, mestre, àquela que te gerou aqui nesse mundo, nossa Maria, Mãe Santíssima, nossa abençoada benfeitora, hoje em seu dia, comemoração ao seu dia aqui mundial, nós desejamos muito poder abraçá-la junto contigo, mestre. Quero abençoar cada pessoa aqui nessa corrente, que nos acompanha toda semana, nos dá alegria da sua presença, da sua amizade, do seu carinho, da sua compreensão. Quero iluminar também, mestre, aqui, falando em nome de todos aqui, como representante de todos os amigos aqui irmanados nessa corrente,
Queremos enviar as nossas boas vibrações reequilibrantes a todos aqueles que precisam nesse mundo. As pessoas que nós não temos noção, mas que estão se sentindo aflitas, estão se sentindo acuadas, preocupadas, angustiadas, depressivas, ansiosas, aflitas. E todos, onde estiverem, recebam o nosso carinho e o nosso desejo de que possam se recompor o quanto antes. Senhor Jesus Cristo, abençoamos o nosso país e te agradecemos muito por ter nos auxiliado de maneira muito vigorosa no combate a esse vírus, que parece que agora está dando uma trégua para nós e estamos conseguindo vencê-lo, sempre com a tua providência por trás, inspirando a ciência, inspirando os cientistas a desenvolverem as vacinas eficazes, que estão fazendo com que nós nos tornemos imunes ou menos vulneráveis às ações desse vírus Covid. Senhor Jesus, abençoa as pessoas que nesse momento estão hospitalizadas com qualquer tipo de enfermidade. Abençoa aqueles que estão em casa fazendo seus tratamentos médicos, que possam se recuperar completamente. Esse é o nosso desejo. Que todas as crianças, mestre, do nosso mundo recebam o nosso carinho especial, o nosso cuidado. Hoje em dia comemorativo também, do Dia das Crianças, que nós possamos amar mais as crianças, cuidar delas, dar bom direcionamento aos nossos sobrinhos, aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que estão ao nosso redor, que nós temos um pouco de responsabilidade em ajudar a encaminhar. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma manhã abençoada, à luz do teu evangelho, que possamos ter hoje aberto algumas janelas em nossas mentes, que permitirão que os raios solares do entendimento, da compreensão e da fé possam aquecer o nosso quarto e torná-lo mais limpo, mais arejado, fazendo com que a nossa mente, que é esse quarto, seja cada dia mais eficaz, cada dia mais ligada contigo. E desejamos muito receber a tua permissão, Senhor Jesus, para que novamente estejamos aqui na próxima semana, na terça-feira. Abençoo cada um que está aqui nessa corrente do bem, desejando que todos possam ter aí um dia maravilhoso, uma semana que vem aí pela frente, ótima, repleta de saúde física e espiritual, repleto de perdão no coração, repleto de afeto e gentileza nas palavras. Que cada um que esteja ao nosso redor possa ser abençoado por nós, não somente com os nossos pensamentos e as nossas orações, mas principalmente pela nossa maneira de lidar com cada um deles. Sejamos luz, como és tu, Jesus. Na tua bênção, que assim seja.